A mesa estava posta com todo o cuidado. Velas vermelhas queimavam suavemente, pétalas de rosas enfeitavam o caminho até a taça de vinho tinto. Mariana observava cada detalhe, o coração batendo mais rápido do que o normal. Era o dia dos namorados, e ela queria que tudo fosse perfeito. Ricardo, seu namorado, parecia encantado com a surpresa. Ele sorria, mas havia algo em seus olhos que Mariana nunca tinha notado antes. Um brilho escuro, quase perturbador. "Você pensou em tudo, meu amor", ele disse, levantando a taça. "Um brinde ao nosso amor e ao terror que sempre nos une." Mariana riu nervosamente. Não era a primeira vez que ele falava coisas estranhas, mas hoje parecia diferente. Era como se um véu tivesse sido levantado e ela visse algo por trás do rosto bonito dele, algo frio e implacável. Eles brindaram. O vinho tinha um gosto amargo, diferente do que ela lembrava. Mariana tentou disfarçar a estranheza, mas não conseguiu evitar o calafrio que subiu por sua espinha. "Você está bem?" perguntou ela, tentando soar natural. "Melhor do que nunca." Ricardo sorriu de novo. "Afinal, esta é a noite perfeita para revelar todos os meus segredos e para começarmos nosso amor verdadeiro, aterrorizante e eterno." As velas tremularam como se uma brisa invisível tivesse passado. Mariana arregalou os olhos. De repente, o ar parecia pesado, denso, como se as paredes do apartamento estivessem se fechando em volta deles. "Que segredos?" ela perguntou. A voz quase um sussurro. Ele se aproximou, os olhos fixos nos dela. "Eu sempre disse que faria qualquer coisa por amor, inclusive coisas que você não consegue nem imaginar." Ele a segurou pelo queixo, com ternura e firmeza ao mesmo tempo. "Você não percebe? Esta noite, neste dia dos namorados, vamos selar um pacto que vai nos unir para sempre. Mas antes, você precisa conhecer o verdadeiro terror do meu coração." Um estalo ecoou no cômodo, como se alguém tivesse batido na porta. Mariana se virou instintivamente, mas não havia ninguém ali. Quando olhou de volta para Ricardo, ele segurava uma pequena caixa de veludo negro. Isso é um anel?" ela perguntou, sentindo um pânico gelado se insinuar. "É um anel, sim, mas não é apenas um símbolo de amor. É um elo eterno com o meu segredo. E hoje, você vai se tornar parte dele." Ele abriu a caixa, e dentro havia um anel de prata escura, com uma pedra vermelha que pulsava como um coração vivo. Ela tentou recuar, mas as mãos dele já seguravam as dela com força. "Mariana, eu preciso que você diga sim, que aceite o terror, o dia dos namorados, e o pacto que nos tornará um só." O ar ficou mais frio, e as velas começaram a se apagar uma a uma. Mariana sentiu como se o quarto inteiro tivesse mergulhado em uma escuridão sufocante. "Não", ela gritou, mas as palavras soaram fracas, sem vida. Ele a puxou para mais perto, os lábios tão perto dos dela, que Mariana podia sentir o hálito dele, quente e doce como o vinho, e ao mesmo tempo impregnado de algo apodrecido. "Não lute contra isso, Mariana. Nosso amor é o terror que transcende tudo, e neste dia dos namorados ele vai nos consumir por completo." A última vela se apagou. Tudo virou trevas, e no escuro Mariana ouviu a risada dele, uma risada que parecia ecoar dos próprios ossos da casa, prometendo um amor aterrorizante que jamais terminaria. São Luís do Itacuruba era uma cidade pequena, morna, esquecida por mapas e pela esperança. Ficava entre o Brejo e a Caatinga, sufocada pelo calor constante e pelo cheiro das águas paradas. Lá, todo dia dos namorados era uma data maldita. Não porque as pessoas não celebrassem, mas porque ninguém mais se apaixonava. Os casais pareciam tolerar-se por costume. Os olhares, antes doces, agora secos, perdidos em obrigações. E havia algo mais. Desde 1998, todos os anos, na madrugada do dia 12 para o 13 de junho, alguém desaparecia. Sempre um casal, sempre de forma limpa, sem rastros, sem sangue, sem pistas. As casas ficavam com a porta aberta, as luzes acesas e os pratos ainda quentes na mesa, como se o tempo tivesse parado bem no momento do amor. E por algum motivo, talvez o acaso, talvez o destino, naquele ano, Lúcia e Paulo decidiram passar o Dia dos Namorados
em São Luís do Itacuruba. Lúcia era jornalista, dessas que se fascinavam por mistérios, lendas e mortes não resolvidas. Paulo, seu noivo, era fotógrafo, paciente e cético. Tinham ouvido falar do fenômeno do dia 12 numa matéria obscura de jornal e como parte de uma nova série que ela pretendia publicar sobre rituais regionais e folclores macabros, decidiram se hospedar numa antiga pousada desativada, no centro da cidade esquecida. O lugar cheirava a mofo e rosmaninho. Mas o que mais incomodou Lúcia foi o buquê de flores secas sobre o travesseiro. Margaridas roxas, amassadas, com um bilhete preso: para que nunca mais floresça. Paulo achou que fosse brincadeira de marketing local. Lúcia não. Lúcia sentiu algo vibrando ali, uma presença silenciosa que ressoava nas paredes, um sussurro de coisa antiga, algo que parecia esperar. Na única venda da cidade, uma mulher velha, chamada Dona Neca, contou-lhes a história. Segundo ela, nos anos 50, existiu em São Luís uma mulher chamada Rosário, considerada por muitos como uma feiticeira do amor. Diziam que ela colhia ervas no brejo e fazia rezas que prendiam maridos, curavam corações partidos e até trocavam o amor de uma pessoa por outra. Mas Rosário se apaixonou por um homem comprometido, fez simpatia, fez promessa, fez oferenda. Na madrugada do Dia dos Namorados, o homem morreu. A noiva dele enlouqueceu e Rosário, apedrejada por mulheres da cidade, foi jogada no poço que fica atrás da Capela Velha. Desde então, a cada 12 de junho, um casal desaparece. E sobre o travesseiro sempre se encontra uma flor do brejo. Roxa, murcha. Chamam esse ritual de flor da madrugada. Naquela noite, o calor era sufocante. Lúcia suava mesmo com o ventilador ligado. Paulo tirava fotos da casa, das flores, do próprio rosto. Ria, dizia que aquilo era só superstição. Mas Lúcia não conseguia dormir. Às 2h11 da manhã, ouviu passos vindos do pátio da pousada, passos molhados. Saiu com a lanterna. A cidade estava silenciosa. A luz da lua refletia na água parada da rua alagada. No fim do corredor, parada, havia uma figura de vestido branco e longo cabelo molhado. Segurava uma rosa murcha e, sem abrir a boca, ela falou: só um pode amar, o outro deve esquecer. Lúcia recuou, assustada. Quando voltou correndo ao quarto, Paulo não estava mais lá. A porta aberta, o ventilador girando sozinho. No centro da cama, uma flor roxa, ainda úmida. A polícia procurou. As pessoas comentaram: era mais um caso como todos os outros. Lúcia, no entanto, não foi embora. Decidiu morar ali, na mesma pousada. Passou a cuidar da Capela Velha, a recolher flores do brejo, a usar roupas brancas, a andar só à noite. Hoje, quem visita São Luís do Itacuruba jura ter visto uma mulher bela, triste, parada perto do poço seco da capela. Dizem que ela sussurra nomes, que chama por Paulo, e que no dia 12 de junho, à meia-noite, a flor ainda brota, sozinha, sobre o travesseiro de quem ousa amar naquela cidade. Na rua São Clemente, havia uma casa que todos evitavam. Era a de número 42, uma construção antiga, com trepadeiras ressecadas subindo pelas paredes manchadas, janelas embaçadas por dentro e um silêncio que parecia absorver o som ao redor. Mesmo durante o dia, os pássaros não cantavam por perto. À noite, as luzes do poste tremeluziam como se receassem iluminar demais. Morava ali Dona Lourdes, uma viúva de 60 e tantos anos, pele marcada pelo tempo e olhos tristes demais para serem apenas de saudade. A vizinhança sussurrava que, todo dia dos namorados, ela deixava flores secas e uma carta escrita à mão no portão. Ninguém sabia para quem eram. O destinatário aparentemente já estava morto há mais de 20 anos. Naquele fevereiro abafado, Clara e Gustavo, um casal jovem recém-chegado à cidade, se mudaram para a casa 44 ao lado da de Dona Lourdes. Tinham planos de vida simples. Ela, professora de literatura, ele, enfermeiro noturno no hospital da região. Eram apaixonados, cúmplices, mas também curiosos. E talvez fosse essa curiosidade que os levou a notar demais os pequenos ruídos vindo da casa ao lado.
Na primeira noite, Clara acordou com um som baixo, contínuo, como se alguém estivesse arrastando papel sobre madeira. Ela se levantou, espiou pela janela e viu a luz fraca de velas tremeluzindo através das frestas da casa 42. Pensou em deixar para lá, mas a coisa se repetiu na noite seguinte, e na outra, até que na semana do Dia dos Namorados, ela viu Dona Lourdes de madrugada, vestida com um vestido escuro e longo, escrevendo algo sobre uma escrivaninha antiga, a janela aberta, os olhos vidrados e a mão trêmula. Gustavo riu quando ela contou. Provavelmente cartas para o marido, sei lá, velho costume. Coisa de quem não conseguiu seguir em frente. Pode ser, mas tem algo de estranho. Ela repete palavras o tempo todo. Eu ouvi daqui. Era como se dissesse: me responde, me responde, me responde. Gustavo não deu atenção. Mas naquela noite, quando voltou do plantão e passou pela casa 42, viu o que Clara descrevera. Dona Lourdes, na mesma posição, falando sozinha com a caneta parada sobre o papel. Uma lágrima descia, mas seu rosto não tinha expressão. No dia seguinte, encontraram uma carta presa à grade do portão. Era uma folha amarelada, com caligrafia tremida. Meu amor, ainda me escuta? O tempo não apagou tua ausência. Hoje faz 23 anos desde o nosso último jantar, desde a última rosa, desde o último grito. O sangue no chão continua ali. E você não me responde. Me responde, por favor, nem que seja uma vez. Só uma. Clara teve calafrios. Gustavo, que sempre fora cético, leu 2 vezes e, pela primeira vez, pareceu levar a sério. Ela mencionou sangue no chão. E último grito? Você acha que ela... que matou alguém? Clara sussurrou. Talvez. No entanto, quando resolveram tentar conversar com a velha, encontraram a porta entreaberta e a casa completamente vazia. Nenhum sinal de Dona Lourdes. Só o som do relógio da sala. E centenas de cartas empilhadas em caixas, armários, gavetas, todas assinadas por ela. Todas endereçadas a um único nome. Raul. As cartas estavam por toda parte. Não só empilhadas, mas também pregadas nas paredes, forrando a parte de dentro do guarda-roupa, escondidas sob o assoalho da sala, algumas até dentro do forno do fogão velho. Gustavo tentou ligar para a polícia, mas o celular não dava sinal dentro da casa. Clara, com as mãos trêmulas, pegou uma das cartas e leu em voz alta. Você disse que me amaria até o fim. O fim chegou, Raul? Estou aqui, esperando, escrevendo. Você prometeu voltar. As palavras pareciam estar escritas com algo mais grosso que tinta. Havia manchas amarronzadas nas pontas da folha, e Clara não teve coragem de cheirar. Enquanto vasculhavam a casa, encontraram um velho álbum de fotos. As imagens mostravam Dona Lourdes mais jovem, ao lado de um homem de feições duras, cabelo penteado para trás e olhar melancólico. Era Raul. Em algumas fotos ele sorria, noutras olhava diretamente para a câmera com olhos quase acusatórios. Na última página do álbum, uma imagem cortada ao meio. Só o lado de Lourdes restava. O lado de Raul parecia ter sido arrancado com raiva. E escrita à caneta, uma frase. Ele prometeu escrever de volta. Foi então que ouviram um barulho vindo do andar de cima. Algo caiu. Um baque surdo, como uma gaveta sendo derrubada. Gustavo subiu primeiro, seguido por Clara, que sentia o ar ficar mais denso a cada degrau. No quarto de cima, havia uma escrivaninha virada, papéis espalhados e uma máquina de escrever antiga ainda pingando tinta vermelha. No papel que ainda estava preso ao rolo, lia-se: Por que você entrou aqui, Clara? Ela deixou o papel cair. Gustavo... Quem escreveu isso? Ele não respondeu. Estava olhando fixamente para o canto do quarto, onde uma sombra parecia se formar sozinha, densa, se contorcendo como se respirasse. O ar gelou. Um som metálico ecoou, como uma máquina de escrever digitando sozinha. Eles correram. Do lado de fora, o dia já amanhecia, mas a luz parecia não tocar a fachada da casa 42. Os vizinhos começavam a sair de casa, e um deles, um senhor idoso com bengala,
Os observou assustado. Vocês entraram lá? Perguntou. Aquela casa devia ter sido demolida há anos. Dona Lourdes morreu. Faz quase uma década. Clara não respondeu. Apenas olhou para as próprias mãos, que ainda seguravam uma das cartas. A tinta nela ainda estava fresca. E o nome no envelope era outro agora. Clara Nascimento. Clara não conseguiu dormir naquela noite, nem na seguinte. Toda vez que fechava os olhos, a imagem da máquina de escrever, as teclas se movendo sozinhas, voltava à mente. E pior, agora ela sonhava com palavras que não havia lido, frases que soavam como ameaças veladas, como se alguém ou algo estivesse tentando continuar a conversa. Gustavo, por outro lado, tentava racionalizar. Atribuía tudo à sugestão psicológica, ao estado da casa, ao peso do luto coletivo do bairro. Mas ele mesmo começou a hesitar quando, no terceiro dia, uma nova carta apareceu. Não na casa 42, mas na mochila de Clara, dobrada com cuidado, sem qualquer sinal de violação no zíper. Você leu a minha dor. Agora me ouça. Aquilo não fazia sentido. Ninguém poderia ter colocado aquilo ali. Eles estavam trancados em casa. E mesmo que fosse uma brincadeira, quem conhecia o nome completo de Clara? Desesperada, ela queimou a carta na pia da cozinha. As chamas subiram com um estouro, fazendo a água da torneira chiar como se tivesse tocado óleo fervente. Gustavo desligou o gás na hora. Naquela noite, decidiram visitar a prefeitura, tentando buscar registros antigos da Casa 42. O arquivista era um senhor magro de óculos grossos que hesitou ao ouvir o endereço. Isso não é uma residência, disse ele, folheando os arquivos. Pelo menos não oficialmente. A Casa 42 foi condenada após um caso de suicídio, seguido de desaparecimento em 1987. Uma mulher chamada Lourdes. Ela foi encontrada morta ao lado de centenas de cartas escritas. Mas ninguém nunca encontrou o destinatário. Raul? Perguntou Clara. O arquivista olhou lentamente para ela. Não havia Raul no registro, mas algumas cartas foram arquivadas. Posso mostrar. No arquivo, Clara leu trechos que pareciam familiares, mas um, em especial, fez seus pelos se arrepiarem. A nova inquilina chegou. Ela leu uma carta. Eu senti. A carta era datada de 15 dias atrás. Isso é impossível, murmurou Gustavo. Clara sentiu um calafrio percorrer a espinha. Ao saírem, encontraram um bilhete preso no limpador do carro. Escrita trêmula, papel amarelado. Era curto. Não era para você responder. Depois do bilhete, Clara e Gustavo tomaram a decisão de se afastar da Casa 42 por um tempo. Passaram alguns dias em um hotel barato na saída da cidade, onde o silêncio não parecia tão opressor. Mas mesmo ali, Clara continuava a sonhar com a casa e, principalmente, com ela, a mulher da carta. Nos sonhos, Clara via uma figura feminina sentada à máquina de escrever, com o véu cobrindo o rosto e os dedos ossudos dançando sobre as teclas. O som era sempre o mesmo. Tec, tec, tec. Pause. Tec, tec, tec. Ela acordava com os dedos formigando, como se tivesse escrito por horas. Foi então que descobriu algo perturbador. Em sua bolsa, além dos objetos de sempre, havia um novo caderno. Pequeno, de capa de couro, antigo. Dentro, 6 páginas escritas à mão. A caligrafia era sua, mas ela não se lembrava de ter escrito nada. Página 1. Ele prometeu voltar. Prometeu. Mas o silêncio virou minha aliança. Página 3. Os que leem o que não lhes pertence carregam o fardo de responder. Página 6. Eu sei onde você mora agora. Gustavo sugeriu queimarem o caderno. Clara hesitou, mas cedeu. Jogaram-no na lareira do hotel. As chamas devoraram a capa, mas não as palavras. Mesmo em cinzas, as frases ainda podiam ser lidas. Na manhã seguinte, voltaram à Casa 42. Queriam encerrar aquilo. Levaram sal grosso, velas até uma benzedeira da cidade que topou acompanhá-los por insistência, mas não entrou. Ficou na calçada, murmurando orações e tremendo de medo. Lá dentro, tudo parecia limpo, sem poeira, sem cheiro de mofo, como se alguém morasse ali.
Sobre a escrivaninha, a máquina de escrever reluzia. Havia uma carta pronta. Clara se aproximou. A noiva não foi enterrada. Escreva para ela. O que ela quer? Sussurrou Clara. Gustavo indicou a cadeira com o queixo. Talvez você tenha que descobrir. Clara sentou. As teclas pareciam frias, mas obedientes. Começou a digitar, sem pensar, como se guiada por outra mão. Raul não morreu. Você morreu esperando. Sua carta chegou, mas tarde demais. As janelas tremeram. Do andar de cima, algo caiu. Uma pancada surda, como um corpo desabando. Clara e Gustavo correram escada acima. O quarto da frente, onde antes só havia entulho, agora estava mobiliado. Na cama, um vestido de noiva estendido. Ao lado, uma aliança e um envelope com o nome Clara, escrito com tinta vermelha. Dentro do envelope, apenas uma linha. Agora somos duas. A cidade dormia. O vento morno da madrugada agitava as cortinas da casa de Marina, como se algo do lado de fora respirasse impaciente. Sentada à escrivaninha, ela encarava a carta final. O papel estava manchado por uma gota escura, não de tinta, mas do sangue seco que, de alguma forma, voltava a surgir cada vez que ela tentava se livrar dos objetos de Arthur. As outras cartas haviam sumido. Ela as deixara no cemitério, queimado algumas, enterrado outras. Mas sempre voltavam. Acordava e lá estavam, sobre a cama, dispostas em ordem, como uma maldita correspondência condenada a ser relida eternamente. Mas essa última era diferente. Não havia remetente. Apenas o nome dela, escrito com a caligrafia de Arthur, como se ele tivesse previsto que aquele seria o desfecho. Se você está lendo isso, é porque a saudade venceu. A carta tremia em sua mão. Lá fora, o rangido do portão soou de novo, aquele som que ouvira na noite da morte de Arthur. Marina segurou a respiração. Um novo som a fez estremecer. Passos lentos, descalços, vindo da escada. Mas ela morava sozinha. Correu para a sala, mas tudo parecia no lugar. Então a luz piscou. Um estalo vindo do espelho no corredor se espalhou como uma rachadura invisível no ar. Quando olhou para seu reflexo, não estava mais sozinha. Atrás dela, Arthur. Não como era, mas como ela o vira na noite do acidente. Encharcado, com o rosto pálido, olhos fundos, o peito afundado como se o volante ainda o esmagasse. Ele não sorria. Apenas a olhava com aquela expressão incompleta de quem queria dizer algo e nunca conseguiu. Ela caiu de joelhos. Me desculpa, sussurrou. A casa se tornou gelada. O chão rangeu. E ele se ajoelhou à frente dela. Você escreveu todas as cartas, disse ele, mas os lábios não se moviam. A voz saía de algum lugar entre os ouvidos e o coração dela. Mas nenhuma era a verdade. Ela sabia. Nenhuma carta havia contado o motivo da briga final. Nenhuma carta confessava que Marina havia dito a Arthur que preferia que ele fosse embora. Para sempre. Que ela não suportava mais a presença, os traços, as memórias. Mas agora ela sabia. Ele nunca tinha ido. Eu estou preso aqui, ele disse, aproximando-se. Porque você não me deixou partir. Ela olhou para as cartas na mesa. O fogo da vela ao lado delas tremia, chamando sua atenção. Um impulso tomou conta de seu corpo. Pela primeira vez, Marina não sentiu medo. Sentiu libertação. Ela colocou todas as cartas juntas, inclusive a última, e ateou o fogo. As chamas cresceram como se tivessem esperado por esse momento. Uma fumaça espessa se ergueu e, com ela, o som de alívio. Arthur olhou uma última vez nos olhos de Marina. Sorriu. Não como antes, mas como quem finalmente descansava. E então desapareceu. O sol nascia quando Marina abriu as janelas. Pela primeira vez em meses, o ar da casa parecia diferente. Leve, vivo. Os espelhos antes opacos refletiam a luz da manhã. E no chão, onde a carta queimara, apenas uma marca restava. O contorno de uma mão, como uma despedida impressa em cinzas. Ela respirou fundo. Havia sobrevivido ao amor que não soube partir. Ou talvez à morte que não soube se despedir. O bairro da Glória, em Petrópolis,
guardava uma elegância colonial envelhecida, ruas com pedras irregulares e casarões antigos envoltos por jardins sombrios e árvores que pareciam sussurrar ao vento da serra. Era ali que Samuel, um jovem restaurador de artefatos antigos, havia escolhido viver depois de uma separação dolorosa. Queria silêncio, isolamento e, principalmente, um recomeço. Foi em uma manhã chuvosa de março que ele a viu pela primeira vez. Ela caminhava descalça sob um guarda-chuva vermelho gasto, cruzando a rua estreita em frente ao casarão da esquina. Seus cabelos negros grudavam no rosto pálido. E mesmo à distância, Samuel viu quando ela se virou lentamente e sorriu. Havia algo naquele sorriso que o paralisou. Não era convidativo, era familiar, como se ele já o tivesse visto antes. Um sorriso que parecia não ser completamente humano, ou talvez apenas fora do tempo. Samuel começou a vê-la com frequência, sempre à mesma hora, nas manhãs de garoa fina. Ela cruzava a rua lentamente, parando por alguns segundos diante do portão enferrujado do casarão abandonado. Nunca entrava, apenas olhava para ele. Ele tentava se convencer de que era apenas coincidência. Talvez morasse nas redondezas. Mas não havia qualquer vizinha com aquele rosto. E, estranhamente, nenhuma das pessoas do bairro parecia saber de quem ele falava. A mulher com o guarda-chuva vermelho perguntou à dona do armazém. Não, aqui ninguém usa guarda-chuva. A serra é imprevisível demais para isso. Começou a ficar obcecado. Passava horas espiando pela janela, esperando por aquele sorriso. Começou a desenhá-lo em seus cadernos e percebeu que, por mais que tentasse, nunca conseguia capturá-lo exatamente. Havia algo em sua curvatura que escapava à lógica. Até que ela sorriu para ele, diretamente, e ele sorriu de volta. Numa manhã sem chuva, ela não apareceu. Samuel sentiu um aperto no peito, como se algo lhe tivesse sido tirado. Resolveu sair. Caminhou pelas ruas do bairro e impulsivamente entrou no casarão da esquina. A porta estava destrancada. A casa era fria e cheirava a bolor antigo. As janelas estavam cobertas com tábuas e havia espelhos quebrados por todo lado, como se alguém os tivesse destruído com fúria. No andar de cima, encontrou um quarto de menina. Bonecas de porcelana com os rostos rachados, um espelho inteiro, o único, coberto por um pano vermelho. Ao puxá-lo, quase gritou. Ela estava ali, não no quarto, mas no espelho. O reflexo mostrava a mulher parada atrás dele, com o guarda-chuva fechado nas mãos. O mesmo sorriso, mas ao se virar, ele estava sozinho. Quando olhou de novo, o espelho estava vazio, mas sua imagem já não sorria. Nos dias seguintes, Samuel parou de dormir. Tinha sonhos nos quais beijava aquela mulher, sentia seu perfume, ouvia sua risada abafada. Mas nos sonhos, seu rosto mudava, derretia, deformava, se tornava idêntico ao de uma boneca rachada. Procurando respostas, foi ao cartório local e pediu registros do casarão. Descobriu que ele pertencera à família de Cecília Nogueira, uma jovem que desapareceu misteriosamente em 1947, no dia do próprio noivado. A única pista foi um bilhete que ela deixou. Ele sorriu para mim como se me amasse, mas aquele sorriso nunca foi meu. A frase o gelou. Começou a se perguntar: quem era afinal aquela mulher? Seria Cecília? Um fantasma? Uma memória residual? Ou algo pior? No dia 12 de junho, véspera do Dia dos Namorados, Samuel recebeu uma carta. Não havia remetente. Dentro, uma única frase, escrita em letras infantis: esta noite, venha me buscar. Sem pensar duas vezes, voltou ao casarão. Subiu até o quarto e se viu refletido no espelho mais uma vez. Mas agora seu reflexo estava sorrindo, mesmo que ele não estivesse. A mulher apareceu, saída das sombras, vestida como uma noiva antiga. O vestido amarelado pelo tempo, os olhos opacos como vidro embaçado. Ela o beijou, e seu sorriso se fundiu ao dele. Samuel sentiu-se sendo puxado, como se sua alma fosse absorvida pelo reflexo. E então, escuridão. Na manhã seguinte, o casarão estava lacrado novamente.
Samuel nunca mais foi visto. Os vizinhos começaram a comentar sobre uma nova figura à janela da casa. Um homem pálido, que sorria demais. E do lado de fora, uma mulher de guarda-chuva vermelho às vezes esperava em silêncio, sem nunca sorrir. Rumores se espalharam rapidamente, de que o casal amaldiçoado vivia num eterno dia dos namorados, que aquele sorriso, que agora era dele, nunca fora seu por completo, e que quem olhasse por muito tempo para o espelho do quarto da casa também começaria a sorrir sozinho. A cidade de São Lourenço da Pedra era um daqueles lugares esquecidos pelo tempo. Casas coloniais desbotadas pelo sol, postes de luz que piscavam como se hesitassem em existir, e ruas estreitas cobertas por paralelepípedos úmidos, como se o chão guardasse umidade constante, mesmo em dias de calor. Foi para lá que Mariana se mudou, escapando da vida corrida de Belo Horizonte após a morte súbita do noivo Lucas. O luto a devastou de um jeito que nem os pais conseguiram alcançar. Por isso, aceitou a vaga de professora de literatura no pequeno colégio estadual de São Lourenço. Queria silêncio. Queria esquecimento. Mas a cidade não oferecia apenas paz. Oferecia histórias, lendas e uma tradição peculiar. Todos os anos, em 12 de junho, as moças solteiras recebiam um buquê anônimo em suas portas, com flores que jamais murchavam. Diziam que era lenda, outras diziam que era bruxaria. No ano em que Mariana chegou, ela recebeu o dela. Rosas vermelhas, intensas como vinho recém-derramado. O aroma era inebriante, mas carregava algo adocicado demais, enjoativo, como carne embalsamada. E o mais estranho, nenhuma das flores mostrava sinal de vida ou morte. Eram artificiais? Eram reais? Ela não sabia dizer. Preservou o buquê num vaso da sala. Achou poético. Na mesma noite, teve o primeiro sonho. Lucas, no vestido de noiva, sorrindo no altar. Mas algo estava errado. Os olhos dele não se mexiam. Os lábios sorriam por fora, mas gritavam por dentro. Um tremor no chão, uma brisa podre e um sussurro. Você aceitou o presente. Agora deve retribuir. No colégio, Mariana comentou por alto sobre o buquê com uma colega, Rosaura, que era natural da cidade. O rosto da colega empalideceu. Ela evitou o assunto no mesmo instante. Mais à tarde, discretamente, entregou um bilhete a Mariana. Não mantenha as flores em casa. Queime-as, ou ele vai voltar para buscar você. Confusa, Mariana pesquisou. Soube então da lenda de Aline Ferrão. Uma moça que viveu em São Lourenço nos anos 40. Noiva de um florista chamado Ernesto. Ambos jovens, apaixonados. Até que Aline fugiu com outro homem no dia do casamento. Ernesto, tomado por um ciúme doentio, envenenou o novo casal e se matou com a tesoura de poda no peito. Antes de morrer, fez um juramento amaldiçoado. Todo dia dos namorados eu vou dar flores àquelas que não foram escolhidas. E quando uma delas aceitar, eu volto. Aline, dizem, foi vista pela última vez com um buquê nas mãos. Seu corpo nunca foi encontrado. E a cada ano, uma mulher que aceita o buquê desaparece. Na noite seguinte, Mariana acordou com um som, um estalo seco, como madeira se partindo, e depois o som de passos molhados no corredor da casa. Ela se levantou, tateando o caminho até a sala. As flores, as malditas flores. Elas não estavam mais no vaso. Seguiam agora espalhadas pelo chão, uma a uma, formando um trilho até a porta dos fundos. Mariana se aproximou com o coração martelando no peito. Queria fugir, mas estava paralisada. Quando chegou até a última pétala, ouviu um sopro no vidro. Alguém, ou algo, do lado de fora, escreveu no embaçado da vidraça: "Me escolha." E abaixo, o reflexo de um rosto que não era o dela. Na madrugada do dia 12, Mariana decidiu queimar as flores. Desceu até o quintal com um balde, álcool e fósforos. Jogou as rosas no fundo do balde, mas quando foi acendê-las, uma delas gritou. Um som humano, uma voz feminina. "Não, ainda não é hora." Chamas tomaram conta. Mariana recuou assustada. As flores tremiam como se contorcessem de dor.
Foi então que o chão se abriu, não como um terremoto, mas como carne abrindo fenda. O solo se desfazia num buraco redondo e escuro, de onde subia um cheiro de flores podres e sangue. Uma mão emergiu. Era pálida, ossuda, com dedos longos como galhos secos, e atrás da mão, ele, Ernesto, vestido como um noivo, o crânio aberto, o sorriso costurado e o peito ainda furado pela tesoura da morte. Você me escolheu, Mariana, agora dance comigo. A moça tentou fugir, mas seus pés estavam cravados no chão. Não conseguia gritar, não conseguia mover-se. As flores aos seus pés agora se enraizavam nela, cresciam sobre seus tornozelos, apertavam como correntes florais. Ernesto estendeu a mão. A música começou do nada. Uma valsa lenta, tocada por instrumentos invisíveis. E Mariana dançou. O único que viu algo naquela noite foi João Vitor, um adolescente vizinho, insone por conta dos jogos online. Disse à polícia que viu Mariana girando sozinha no quintal, como se dançasse com o nada, chorando, mas sorrindo também, uma expressão confusa demais para se explicar. Disse que viu flores crescendo ao redor, que ouviu música e que no último passo da dança ela desapareceu em meio à fumaça, levando o buquê nos braços. A polícia não levou a sério. Disseram que Mariana teve um surto, fugiu ou se perdeu no mato. Mas a cidade sabia. E no ano seguinte outra mulher recebeu um buquê. Em uma pequena cidade chamada São Bartolomeu dos Ventos, cercada por morros encharcados e árvores que sussurravam com o vento, havia um cemitério que todos evitavam. O Cemitério das Almas Esquecidas. Seu nome não constava em nenhum registro oficial. Apenas os moradores mais antigos falavam dele, sempre a meia voz, sempre com medo de que as histórias pudessem ganhar vida se ditas alto demais. Na entrada do lugar, o portão de ferro enferrujado estava sempre trancado com correntes grossas. Havia um aviso pintado à mão, quase apagado pelo tempo. Aqui jazem aqueles cujo amor nunca teve paz. Dizia-se que era o repouso final de casais rejeitados, vítimas de crimes passionais, suicidas incompreendidos ou amantes separados por famílias, igrejas ou convenções sociais. Nenhuma lápide carregava nomes. Eram todas marcadas por símbolos, frases truncadas ou datas inconclusas. Um campo de luto anônimo. Foi nesse cenário que, em 1992, os caminhos de Clara e Daniel se cruzaram. Clara era filha do pastor mais influente da cidade. Crescera em meio a salmos, velas e olhos atentos, julgando cada passo seu. Nunca podia sair sozinha. Nunca podia sorrir para um rapaz por mais de 2 segundos sem ser repreendida. Já Daniel trabalhava como coveiro no cemitério central, o oficial o que todos reconheciam. Era órfão desde os 12 anos e vivia em uma pequena casa nos fundos do cemitério, cercado de cruzes e silêncios. Eles se conheceram quando o pai de Clara precisou realizar um enterro para um membro da congregação. Daniel abriu a cova com agilidade e respeito. Clara observava à distância, escondida atrás do véu preto do luto, mas seus olhos não desgrudaram dele. Na semana seguinte, ela apareceu no cemitério central, alegando ter esquecido a Bíblia do pai durante o enterro. Daniel sabia que era mentira, mas não disse nada. E assim, os encontros foram se repetindo, sempre sob o véu da noite. Às sextas, Clara fugia do culto dizendo que ia orar sozinha. Corria pela trilha da mata até encontrar Daniel atrás do mausoléu abandonado. Ali, entre lápides e confissões, nasceu o tipo de amor que não se dobra à lógica. Um amor que só floresce no escuro, como plantas que crescem entre as rachaduras dos túmulos. Não demorou para que os rumores começassem. Alguém viu uma sombra, outro ouviu passos. Uma anciã jurou que viu a menina do pastor beijando um homem de preto. O pai de Clara, tomado pela vergonha e pelo medo de escândalo, armou uma armadilha. Em uma sexta-feira, Clara saiu como de costume, mas dessa vez foi seguida. O que se seguiu tornou-se lenda. O pai de Clara apareceu diante do casal com outros 2 homens. Um deles segurava uma corda, o outro, um facão. Daniel tentou proteger Clara, mas foi espancado. Arrastaram-no por entre as sepulturas até os limites do cemitério das almas esquecidas
onde, dizia-se, almas penadas cuidavam dos que amaram demais. Ali amarraram Daniel a uma árvore morta, cujos galhos secos formavam mãos retorcidas. Deixaram-no ali sangrando enquanto o pai arrastava Clara de volta para casa. Dizem que Daniel morreu na noite seguinte, ou talvez desapareceu. Nunca foi encontrado. Clara passou semanas trancada em casa, sem janelas, sem direito a falar. Até o dia em que a porta foi arrombada pelo próprio pai. Ela não estava mais lá. No chão havia apenas uma carta, escrita com sangue. Nos encontramos onde os vivos esquecem e os mortos amam. Depois daquela noite, as coisas mudaram na cidade. Todas as sextas-feiras à meia-noite, os sinos do cemitério das almas esquecidas soam, embora ninguém os veja. Um nevoeiro denso desce sobre o campo e sombras se movem entre os túmulos. Muitos juram ouvir sussurros, choros, risadas contidas. Uma lenda cresceu, a de que Clara e Daniel continuam ali, entre os que amaram além da morte, que vivem uma eternidade de paixão, condenados a se esconder entre os ossos e as raízes das árvores mortas. Alguns jovens, desafiando o medo, passaram a visitar o local para provar coragem no Dia dos Namorados. Poucos voltaram. Os que voltaram, não voltaram sãos. Em 2017, uma antropóloga chamada Amanda Vasquez chegou à cidade com um projeto de registrar lendas urbanas do interior brasileiro. Interessou-se particularmente pela história dos dois amantes. Conseguiu um mapa antigo que indicava a localização do cemitério e partiu para lá sozinha, no fim da tarde do dia 12 de junho. Encontrou o portão com correntes, o mesmo aviso gasto, e lápides corroídas pelo tempo. Mas algo a chamou. Uma sensação de familiaridade, como se já tivesse estado ali. Ao caminhar entre os túmulos, viu dois vultos dançando lentamente. Uma mulher de vestido branco e um homem de terno antigo. Os dois giravam no ritmo de uma música que Amanda não ouvia, mas sentia vibrar em seu peito. Quis fotografar, mas sua câmera quebrou. Quis correr, mas seus pés estavam cravados ao chão. Os vultos pararam, olharam diretamente para ela e sorriram. Amanda acordou em um banco de igreja na manhã seguinte, com as roupas sujas de terra e uma rosa murcha entre as mãos. Ela nunca conseguiu explicar como voltou, mas desde então, todos os seus namorados desapareceram, um a cada ano. O cemitério das almas esquecidas ainda está lá, fechado, ignorado pelos mapas, esquecido pelas igrejas, mas vivo nas palavras que os mais velhos insistem em repetir. Nunca ame demais. O amor é um espírito que, quando rejeitado, encontra abrigo entre os mortos. Dizem que quem visita o cemitério no Dia dos Namorados à meia-noite pode ver os amantes dançando, e que se você estiver sozinho, eles podem convidá-lo a dançar também. E se aceitar o convite, nunca mais estará só. A Casa Azul se erguia solitária no fim da Rua dos Cedros, uma construção antiga com janelas de madeira que rangiam ao menor sopro de vento. Diziam que aquela casa era bonita de longe, mas triste de perto. Pintada de um azul gasto pelo tempo, com as paredes manchadas de musgo e o telhado torto, ela esperava. Esperava por alguém que ousasse habitá-la outra vez. E foi assim que Clara e Marcelo, recém-casados e encantados com a ideia de recomeçar longe do caos da cidade grande, compraram a casa por um preço suspeitosamente baixo. Para eles, era um achado, espaçosa, com quintal, árvores frutíferas e uma aura de paz. A vizinhança, no entanto, não escondia os olhares atravessados. A senhora Dalva, dona do mercadinho da esquina, chegou a comentar. O último que tentou morar lá não durou 3 meses. Aquela casa carrega mágoa, especialmente aquele quarto da frente. Marcelo riu. Clara sorriu amarelo. Eles ignoraram os avisos, afinal fantasmas eram coisa de filme, e a casa precisava apenas de uma reforma e um pouco de vida. Logo no primeiro dia, Clara se encantou com o jardim, mesmo tomado pelo mato. Marcelo ficou empolgado com a varanda e prometeu construir um ateliê ali. Vamos fazer desse lugar o nosso lar, disse ele, abraçando Clara. O quarto da frente, o maior da casa, com janelas para o poente e uma lareira apagada havia anos, foi escolhido como o quarto do casal.
Tinha um cheiro de madeira molhada e nostalgia. É como se alguém tivesse deixado alguma coisa aqui, comentou Clara ao abrir o guarda-roupas embutido, encontrando no fundo dele um pequeno envelope lacrado, sem remetente, apenas com um nome escrito à mão. Adelina. Ela não abriu. Guardou na gaveta e pensou em perguntar aos antigos donos depois. Na segunda semana começaram os ruídos. Portas que se fechavam sozinhas. Passos no corredor à meia-noite. Sussurros. Marcelo atribuía tudo ao vento. Clara, no entanto, começou a acordar sempre às 3h33 da madrugada, com a sensação de estar sendo observada. Numa dessas noites, ouviu um choro contido, vindo do armário. Quando Marcelo verificou, não havia nada. Mas o cheiro de perfume antigo impregnava o ar. Um aroma doce, sufocante. Clara estava sozinha em casa, quando encontrou, na parede do corredor, um retrato antigo que jamais havia visto ali antes. Retratava uma jovem de cabelos negros e olhos tristes, usando um vestido de noiva. O quadro estava virado para a parede. Quando Clara o desvirou, sentiu um arrepio subir pela espinha. Quem pendurou isso aqui? Marcelo jurou que não foi ele. E ao investigar, viram que não havia sinal de que o prego fosse novo. A pintura parecia ter estado ali por décadas. No verso, uma assinatura. Para minha eterna noiva, Adelina. Perdoa-me, 1968. À medida que os dias passavam, Clara e Marcelo começaram a discutir por coisas banais. Ele se tornava ríspido, impaciente. Ela se sentia rejeitada, invisível. O quarto parecia agravar tudo. Sempre que dormiam ali, pesadelos vinham. Sonhos com facas, sangue, cartas manchadas, vozes chamando por João. Numa madrugada, Clara acordou com Marcelo em pé, parado em frente à lareira, murmurando: "Não era para acabar assim, minha flor azul. Não era." Ela o sacudiu e ele voltou a si, sem lembrar de nada. Certa manhã, Clara decidiu abrir o envelope com o nome Adelina. Dentro, havia uma única folha com caligrafia tremida. Adelina, você prometeu que me amaria até o fim, mesmo que o mundo acabasse. Mas você mentiu. Você partiu com ele e deixou nossa casa vazia. Meu coração ainda está no nosso quarto. Ainda ouço você cantar. Ainda vejo você no espelho. Se você não voltar, eu farei com que todos sintam o que eu senti. Ninguém mais será feliz aqui. João. Ao terminar de ler, Clara ouviu um grito. Vinha do quintal. Marcelo estava ajoelhado na grama, olhando para o chão. Diante dele, um pedaço de terra revolvida. Um buraco raso. Eu comecei a cavar e encontrei isso. Era uma aliança, pequena, de mulher, gravado por dentro. Para sempre sua, João. Clara voltou à casa de Dona Dalva. Precisava saber mais. João era um moço apaixonado. Morava ali com os pais. Adelina era da cidade vizinha. Ele a pediu em casamento, ela aceitou. Mas se apaixonou por outro e fugiu antes da cerimônia. E o que aconteceu? João enlouqueceu. Dizem que se trancou naquele quarto por dias, depois sumiu. Quando foram procurá-lo, encontraram só sangue e cartas. A polícia achou que ele tirou a própria vida, mas o corpo nunca foi achado. E o quarto? Desde então, ninguém conseguiu viver ali. Casais que brigam, gente que enlouquece. Um amor doentio deixou marcas, e ele ainda espera que ela volte. De volta à casa, Clara encontrou Marcelo deitado no chão do quarto, com o quadro da noiva nas mãos. Eu entendi agora, Clara. Ele quer que ela sofra. Quer que todos que se amam sofram como ele sofreu. Clara tentou tirá-lo dali, mas o quarto parecia uma prisão invisível. A porta não abria. As janelas batiam sozinhas. A lareira acendeu do nada. Na fumaça, formou-se um rosto, triste, desesperado. Ela disse que voltaria, sussurrou Marcelo como possuído. Clara gritou. A madeira do piso estalava. O quarto inteiro tremia. Ela se jogou sobre Marcelo, tampando seus ouvidos, chamando por ele. E então, tudo cessou. Quando abriram os olhos, o quarto estava vazio, gelado, mas normal. O quadro desaparecera. O cheiro de perfume sumira. A aliança derreteu como se fosse feita de cera. Eles saíram no mesmo dia. A casa ficou novamente vazia.
Anos depois, um novo casal apareceu para visitar a Casa Azul. Ela sorriu ao ver a varanda. Tem potencial. Mas que cheiro estranho é esse? Acho que vem do quarto da frente. Vamos ver? Lá dentro, a lareira estava apagada, a pintura da parede desbotada. E sobre a cama repousava um envelope antigo, com um nome escrito à mão: Adelina. Na cidade de Aimorés, encravada no interior de Minas Gerais, um casarão antigo e decadente guardava uma fama tão sólida quanto seus tijolos rachados. Ali, entre o mato e o abandono, os moradores sussurravam histórias sobre uma figura vestida de branco que aparecia nas noites de junho, dançando sozinha ao som de uma música que ninguém mais podia ouvir. A lenda era antiga, mas ganhou força quando a família Rezende se mudou para o casarão no final dos anos 90. O pai, João Rezende, advogado aposentado, a mãe, Lúcia, professora, e o filho único, Mateus, de 19 anos, um jovem introspectivo, apaixonado por literatura e melancolia. Ele gostava de silêncio e escuridão, dizia que se sentia mais vivo quando o mundo dormia. Foi Mateus quem, na primeira noite de Dia dos Namorados no novo lar, a viu pela primeira vez. Uma mulher de vestido branco, cabelo preso com um véu translúcido, girando lentamente na varanda dos fundos, onde o piso de madeira rangia como uma sanfona quebrada. Não havia música, mas ela dançava. Mateus não contou a ninguém. Dias depois, explorando o sótão mofado da casa, Mateus encontrou uma caixa lacrada com fita vermelha. Dentro havia cartas e recortes de jornal. Todas pertenciam a uma mulher chamada Clarice Antunes, datadas de 1947. As cartas estavam endereçadas a um certo Alcides, e o conteúdo era recheado de poesia e desespero. Se você não vier, Alcides, eu juro que me visto de noiva e te espero no velório entre os mortos. Porque só ali o tempo é justo. No meio dos papéis, um artigo amarelado do jornal local estampava a manchete: Noiva morre em acidente na véspera do casamento. Noivo nunca foi localizado. Mateus sentiu um arrepio. As datas batiam com o dia 12 de junho. Era como se Clarice ainda esperasse. E ele estava ali agora, jovem, sozinho, no casarão onde ela morreu. Na noite seguinte, Mateus sonhou com Clarice. Ela usava o mesmo vestido branco, mas desta vez o véu cobria seu rosto. Ela se aproximou devagar e estendeu a mão. Vem dançar comigo? Ele acordou suado, com a mão estendida no escuro. O rádio ao lado da cama tocava uma valsa antiga, embora estivesse desligado da tomada. Na manhã seguinte, os pais disseram que ouviram passos no andar de cima, como se alguém estivesse dançando. Mas Mateus só assentiu em silêncio. Na noite do dia 12, Mateus não resistiu ao impulso. Desceu para a varanda dos fundos e esperou. Às 23h43, ela apareceu. Clarice, girando lentamente, com o véu ondulando como fumaça. E então parou. Estendeu a mão. Ele, hipnotizado, aceitou. A música começou dentro da cabeça de Mateus. Uma valsa lenta, bela e melancólica. Eles dançaram. O tempo parou. O mundo silenciou. Quando a música terminou, Clarice retirou o véu. A metade direita de seu rosto estava bela como a de uma noiva no altar. A esquerda, apodrecida, com vermes saindo da órbita ocular. Ainda assim, Mateus não gritou. Ela sorriu. Agora você está preso ao nosso baile. Na manhã seguinte ele estava na cama, como se nada tivesse acontecido. Mas havia lama nos pés e uma aliança enferrujada em seu dedo anelar. Mateus começou a definhar. Parava de comer por dias. Passava as madrugadas em vigília, esperando pela próxima dança. Os pais preocupados o levaram a médicos, padres e benzedeiras, mas nada funcionava. No ano seguinte, no mesmo dia, Mateus sumiu da casa. A polícia revirou tudo, mas só encontraram pegadas descalças na varanda, indo em direção ao matagal, e uma música fraca, quase imperceptível, vindo do casarão. Desde então, a cada dia dos namorados, quem passa perto do casarão diz ver duas figuras dançando na varanda. Um homem de preto e uma noiva de branco. Dizem que se alguém os observa por muito tempo, recebe um convite.
Um sussurro no ouvido. Um chamado que começa com a mesma frase: "Vem dançar comigo?" No bairro da Liberdade, em São Paulo, onde o concreto engole qualquer vestígio de sossego, Rafael morava sozinho num apartamento antigo herdado da avó. Aos 28 anos, designer gráfico, levava uma vida silenciosa, feita de cafeína, prazos e notificações. Desde que terminou com Amanda, um ano antes, ele se afundava em trabalho e podcasts para não ouvir seus próprios pensamentos. Amanda havia desaparecido em junho do ano passado, pouco antes do Dia dos Namorados. Saíram para jantar, discutiram no carro e ela desceu no meio da Avenida Nazaré, dizendo que pegaria um Uber. Nunca mais foi vista. A polícia tratou o caso como desaparecimento. Sem pistas, sem câmeras, sem testemunhas. Rafael foi interrogado, liberado e carregava a sombra de não ter insistido para que ela voltasse ao carro. A culpa corroía mais do que qualquer acusação. Mas então, às vésperas de mais um 12 de junho, Rafael recebeu uma mensagem de voz pelo WhatsApp. Era Amanda. Ou algo que soava exatamente como ela. A mensagem durava 9 segundos. Um chiado ao fundo como vento dentro de uma caverna. A voz dela dizia: "Rafael, eu ainda tô aqui. Vem me encontrar onde a gente prometeu voltar, lembra?" Era a mesma voz doce e segura, mas havia algo na entonação, como se estivesse distante e abafada. E então veio o frio no estômago. Amanda nunca mandava áudios. Detestava a própria voz gravada. Ele verificou o número. Era o antigo, sim. Mas não havia mais foto de perfil, nem status. E a última vez online marcava 13 de junho do ano passado. Tentou ligar, chamava, mas ninguém atendia. Naquela noite, sonhou com ela parada no vão entre os túneis da estação São Joaquim. Os olhos dela estavam fundos, como se o tempo tivesse sugado algo de dentro. "Você prometeu, Rafa." Acordou com o coração disparado. E outra mensagem esperando. "A flor ainda tá lá, onde você deixou. Tá murcha, mas me espera." Rafael entendeu. O lugar de que ela falava era o Parque da Aclimação. Ali, no primeiro ano de namoro, ele deixara uma rosa branca dentro de um banco oco de concreto. Um segredo bobo dos dois. Amanda dizia que se algum dia se perdessem, voltariam ali, sem aviso. Na manhã do dia 12, Rafael foi até o parque. O banco ainda estava lá, e dentro dele, apodrecida e ressecada, havia uma rosa branca. Ao lado dela, um bilhete escrito à mão. "Não me faça esperar mais um ano. Vem quando escurecer." Às 20 horas, Rafael voltou ao parque. O portão estava entreaberto. Entrou sem entender se movido por saudade, culpa ou loucura. Seguiu até o banco. Amanda estava sentada. O vestido que usava era o mesmo do dia em que sumiu. Vermelho com o ombro rasgado. Mas havia algo nos olhos. Um brilho oco. Uma paz perturbadora. Ela sorriu. "Você veio." "Amanda, onde você esteve?" Ela se levantou devagar. Os pés descalços, sujos de terra. Tocou o rosto dele com mãos geladas. "Eu morri, Rafa, mas fiquei esperando. Você me esqueceu?" Ele chorou. Tocou o rosto dela, mas o toque encontrava resistência, como se a carne dela fosse feita de memória e vento. "Eu te amo", sussurrou. Ela sorriu. "Então vem comigo. Uma última vez." Dançaram sob a árvore onde se conheceram. A neblina descia. A cidade parecia dormir. Amanda começou a desvanecer aos poucos. Primeiro as mãos, depois o rosto, até virar apenas voz. "Eu precisava disso. Precisava que você voltasse. Agora posso ir." A última coisa que Rafael viu foi a silhueta dela desaparecendo sob o brilho de um poste quebrado. No dia seguinte, Rafael acordou na própria cama. Achou que tudo tinha sido um delírio. Mas ao abrir o celular havia um novo áudio. Último registro. "Obrigada por cumprir a promessa. Agora você pode seguir. Nunca mais vou te mandar nada, Rafa. Mas cuida bem de quem te ama em vida." Rafael nunca mais respondeu. Mas até hoje, no Dia dos Namorados, seu WhatsApp toca sozinho às 23 horas. Uma notificação aparece. Amanda está gravando uma mensagem de voz.